Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje continuaremos falando sobre as características dos instrumentos analógicos, mais especificadamente sobre simbologia dos instrumentos de medidas analógicos. Vimos na aula anterior que os instrumentos de medida analógica eles são caracterizados pelo tipo de funcionamento. E cada tipo de funcionamento ele tem um símbolo. Bom, são esses símbolos que você encontra no visor do instrumento analógico. Então, ao olhar para o instrumento, você vai encontrar símbolos como esse, por exemplo, que te diz que o princípio de funcionamento dele é uma bobina móvel. Ou um ferro móvel, ele passa a característica do princípio do funcionamento e a partir daí você sabe se é para um instrumento, qual tipo de medida do instrumento e mais ainda, o tipo de funcionamento, tá? No visor do instrumento analógico vem também mostrando qual a tensão de isolação ou tensão de prova do instrumento. A tensão de isolação é o valor máximo de tensão que o instrumento pode receber entre sua parte interna e sua parte externa. Ou seja, é a tensão máxima que você pode aplicar ao seu instrumento para que ele continue dando medidas corretas. Então, vem uma estrela e dentro dessa estrela vem um valor. Lembrar que esse valor é o valor de tensão em kV. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma estrela com 1, significa que a tensão de isolação desse instrumento é 1 kV. Ou, quando, por exemplo, você pode ter com 3, a tensão de isolação dele é 3 kV. A partir desse valor, você vai danificar o seu aparelho. Outra característica que vem também expressa, ou outra simbologia que vem expressa no visor do aparelho, é a posição a qual o instrumento deve ser colocado para que as medidas aconteçam se dê corretamente, né? Então, por exemplo, com essa simbologia aqui, representando 90 graus, significa que seu instrumento deve estar posicionado verticalmente. Ou com essa simbologia representando 180, significa que ele deve ser posicionado de forma horizontal. Algum ângulo diferente desse vem expresso numericamente no símbolo de ângulo, como aqui, por exemplo, 60 graus. Normalmente, vem te dizendo que ele é vertical ou horizontal, tá certo? Bom, outra característica, outra informação presente no visor do instrumento analógico é a classe de precisão do instrumento. A precisão de instrumento é indicada pelo seu erro de porcentagem do valor de fim de escala. Então, ele pode ter o valor de 0,1 a 0,5 para instrumentos considerados de alta precisão ou de 1 a 5 para instrumento com finalidades normais. Marlon, não entendi. Vamos por um exemplo. Supondo que você tenha um amperímetro com fim de escala de 60 amperes, ou seja, você vai olhar para o seu instrumento analógico e o último valor, o valor máximo que ele possa medir é 60 amperes. Então, a gente chama isso aí de valor de fim de escala. E a classe de precisão dele é 1,5, quando o instrumento ele mede 40 amperes. Então, primeiro, você precisa calcular o erro referente ao aparelho. Então, você pega o erro percentual da classe de precisão, se ele é classe de precisão 1,5, o erro percentual é mais ou menos 1,5. Multiplica pelo fim de escala, ou seja, você vai encontrar o erro do aparelho. Então, o erro desse aparelho é mais ou menos 0,9 ampere. Bom, se você fez uma medida de 40 ampere e o erro dele é de 0,9, significa que a medida vai variar de 40 menos 0,9, ou seja, 39,1, a 40 mais 0,9, então 40,9. Então, essa pode ser o intervalo de medida do aparelho especificado aqui, que tem classe de precisão de 1,5. Além disso, vem expresso também na tela ou no visor, né, do instrumento analógico, para que serve aquele instrumento, ou qual a grandeza física que aquele instrumento vai medir. Então, o A, ele é um amperímetro, o V, um voltímetro. Esse símbolo aqui, que é de ohm, significa ohmímetro, ele mede o valor do resistor. O W, watímetro, frequencímetro
e fazímetro com o símbolo de cosseno de φ, representando que é o fator de potência que ele mede. Tá? Então, essa característica de qual grandeza física ele mede também vem no visor do instrumento analógico. Vem também falando para você qual tipo de corrente. Se ele vai medir corrente contínua, se ele vai medir corrente alternada ou se ele vai medir ambas as correntes, tanto contínua quanto alternada. Então, por exemplo, aqui eu tenho o visor de um instrumento analógico e aqui é a escala que ele pode medir. Então, ele mede a corrente, né, o símbolo de A de ampere, cujo fundo de escala dele é 5 ampere, ou seja, o valor máximo de corrente que ele consegue medir. E aqui são os símbolos característicos de um instrumento. Então, o primeiro me diz o princípio de funcionamento, qual seria o símbolo desse, qual seria o princípio de funcionamento representado pelo esse símbolo? É um ferro móvel. Em seguida, ele vai te dizendo o tipo de corrente, qual tipo de corrente que ele mede. Nesse caso aqui, ele mede tanto contínua quanto alternada. Esse número representa a classe de exatidão. Então, ele tem um erro cuja classe de exatidão é 2. Aqui a posição que ele deve ser colocada para realizar a medida. Nesse caso, horizontal. E, por fim, o valor da classe de isolação. Lembrando que o valor que está dentro da estrela é em kV. Então, 0,5 kV ou 500 volts. Então, essas são as simbologias que encontramos normalmente nos nos instrumentos analógicos de medida, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Até uma próxima aula.